Vamos agora falar de reforma da Previdência. A aprovação é um passo importante para a retomada da economia, mas será que é suficiente? E para a gente falar sobre este assunto, o lado econômico do país com a aprovação da reforma da Previdência, eu recebo aqui no Jornal do Meio-Dia o economista Daniel Pucca. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Nayara. Bom dia. Falando então, a gente viu que o mercado financeiro brasileiro teve já uma movimentação só com a aprovação, a primeira fase da aprovação na Câmara, né? O dólar despencou e o mercado, a Bolsa de Valores subiu e o mercado já teve um movimento. Qual que é a expectativa daqui para frente, já que a parte mais difícil passou, na parte mais difícil? Nós tivemos um primeiro turno, né, positivo na Câmara e nós temos algumas etapas, né? Existe um segundo turno na Câmara, vai para o Senado pode mudar um outro detalhe, voltam somente os detalhes. Então, assim, existe uma previsão dita ontem, inclusive pelos senadores, de que aprove todas as etapas até setembro, tá? Então, o mercado ele precificou já essa positividade da expectativa. Por quê? Porque significa que o Estado brasileiro vai ter uma tendência de gastar menos, o que é muito necessário no momento onde os déficits estão muito altos, né? Não só a questão previdenciária, que de fato é deficitária, mas a própria arrecadação do Estado brasileiro, que andou de lado nos últimos 4 anos, porque o PIB não cresceu, né? Basicamente, nós passamos de 2014 para cá andando de lado e os gastos aumentando. Então, nós vemos na televisão aí, você no jornal, vendo categorias de servidores reclamando, solicitando aumentos salariais, e os gastos eles foram aumentando nesses últimos anos, chegando num teto. Pois é, você tocou num ponto interessante e, na verdade, muito importante. Quando a gente fala do lado econômico de uma aprovação como a reforma da Previdência, todo mundo acha que só existe influência na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, no dólar, e não é isso. O brasileiro tem que aprender a entender da economia, porque ela reflete em toda a vida, né? De cada produto que você adquire para a sua subsistência, desde lá do supermercado até mesmo vestuário e coisas maiores para o seu dia a dia. No dia a dia, o cidadão, hoje mesmo nós estamos vendo um problema na Câmara, né? Servidores reclamando de salário, então você sente no dia a dia. Então é basicamente um exemplo simples, né? Se dentro da sua casa você ganha 10 e gasta 11, vai chegar uma hora que você não dá conta. Você já pediu ajuda dessa diferença para o parente, você já foi no banco, né? Então as suas alternativas se esgotaram. Você tem que ou aumentar a receita trabalhando mais, ou você tem que diminuir a despesa. E o Estado brasileiro, depois de vários anos aumentando o endividamento, ele chegou no ponto que ele vai ter que cortar na carne, ou, além de cortar na carne, vai ter que aumentar impostos. Então, essa proporcionalidade que buscava-se entender qual caminho ia seguir, e a reforma da Previdência, ela deu uma diretriz para o investidor externo, para o próprio brasileiro, do seguinte: o governo vai cortar, vai minimizar isso aí, porque dói para todo mundo, viu, Nayara? Sentimos todos. E também não temos como aumentar impostos. A economia já não está crescendo, imagina aumentando impostos. Pois é, Daniel, é porque a oposição, na verdade, ela fala muito o seguinte, que causa uma certa dúvida da população. O discurso do governo federal é: o país vai entrar em colapso caso a reforma não seja aprovada. Do outro lado, a gente tem uma oposição que fala que é mentira. Mas não, então você como economista estudioso, a reforma é necessária justamente para o lado econômico, para o país não explodir economicamente falando? Nayara, são números, tá? Eu não falo de lado político, falo como economista. São números. Os números não batem. Até o ministro Paulo Guedes, ele disse uma frase essa semana passada muito interessante. O Brasil é o país que mais fiscalizou o caminho para o caos. Nós sabíamos de todos os dados econômicos, de tudo o que estava acontecendo, nós arquivamos as informações e acompanhamos todos os dados, vendo claramente tudo indo para o caos. Então, administrar com dinheiro é fácil, administrar sem dinheiro é difícil. Nós vamos ter que aprender a sair dessa curva, fazer o país crescer sem mexer em aumento de impostos, minimizando isso. E aí, além da reforma da Previdência, o melhor sinal para o futuro é o seguinte: se aprovou uma Previdência, a tendência na área é que aprove uma reforma tributária, administrativa, judiciária, política. Então, existe uma perspectiva em dosagens que talvez não seja o que teria que ser, mas é o que demos conta de fazer nesse momento,
E vamos criando uma perspectiva positiva. O mundo volta a investir no Brasil e devagarinho vamos saindo e entrando no eixo. Pois é, eu quero falar justamente desse cenário pós-reforma. Depois de toda essa tramitação, a gente sabe que a reforma ainda vai para o Senado, por lá também passa por votação, encaminhada para a Câmara, assim aprovada, e sim vai esperar a sanção presidencial para entrar em vigor, que ainda tem um tempo. Vigorando a nova reforma da Previdência, qual que é a expectativa dos economistas, né, dos especialistas da área econômica para o país? Como deve responder aí tanto o comércio quanto também os bancos, isso eu me refiro até mesmo em linha de crédito, financiamento, novas aberturas aqui no país? Se você for ver dados agora do mês de julho, tá, de junho, que referem a junho, você já vai começar a perceber uma melhora em alguns índices de inadimplência, de aumento da arrecadação. Então, bastou um cenário de que ia aprovar, existe uma perspectiva, porque a economia sempre é a perspectiva das pessoas. Então, se existe uma perspectiva de crescer, eu, de repente, vou pegar o meu dinheiro que está parado e vou investir num comércio. Eu vou investir numa ideia, eu vou investir num produto, numa tecnologia. Nós vamos fomentar isso. Isso gera impostos, empregos. Então, o Brasil precisa destravar isso, criar essa perspectiva positiva, porque, consequentemente, as pessoas, o setor privado é o diretriz. E a partir do momento que o setor privado, que representa 70% do nosso país, ele toma essa rédea, não segura na era, tá? Então, essas pequenas reformas, e digo pequenas porque essa reforma, por exemplo, que foi aprovada, na minha humilde opinião, em 5, 6 anos, nós vamos ter que rediscutir uma nova posição de reforma, tá? Porque o buraco realmente é muito grande. Então, essa reforma é o que deu para fazer? Beleza. Mas daqui 4, 5, 6 anos, inclusive o vice-presidente Mourão, ontem à noite, soltou uma nota exatamente com o que eu estou falando agora, que nós vamos ter que rediscutir tudo isso aí. Mas vamos por etapas, vamos criar uma expectativa positiva, a Bolsa cresce, enche de recursos no nosso país, é oferta e demanda. Abundância de dinheiro, a tendência é juros menores, empréstimos mais facilitados, o crédito ele volta a minar no setor privado, a inadimplência consequentemente cai, o que também corrobora com o aumento do crédito no mercado. E quando todo esse cenário vai ficando positivo, as pessoas começam até a tomar decisões de curto prazo. E para impulsionar ainda tem expectativa de uma liberação do FGTS, né? Tanto Sim. o ativo quanto o inativo. Quanto o inativo, sim. Isso deve também dar uma aquecida para o comércio, Sim, né, Daniel? exatamente. Nós já vimos isso e foi muito positivo. Daniel, muito obrigada pela sua vinda Obrigado. e pela sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado. Tchau, tchau a todos.